Queridos, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua presença. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia. Tu és o meu refúgio. Tu és o nosso refúgio. Tu és a minha fortaleza, Tu és a nossa fortaleza. Tu és aquele que nos fortalece, Senhor, no dia da angústia. Tu és a nossa vitória. Tu és aquele que vence as nossas guerras. Tu és aquele que está à frente das batalhas. Tu és aquele, Senhor, que quando chega o dia mau, Senhor, eu posso dizer que quando estou fraco, então é que sou forte. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha vida, o meu refúgio. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és tão doce. Tu és tão doce. Não existe nada melhor do que o Senhor. Não existe nada melhor do que o Senhor. Sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti nada poderemos fazer. Cinge o Teu servo. Cinge o Teu servo com sabedoria do alto. Cinge o Teu servo, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Fala na boca do Teu servo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Quem estava na ceia ontem? Acende aqui para nós, filho. Quem estava ontem na reunião da ceia? Vocês gostaram? Entenderam? Valeu, né? Foi demais, foi não? Para completar a gente tinha que ceiar, né? Foi fantástico, né? Aleluia. Queridos, é muito, muito importante o que vocês vão começar a aprender hoje. Muito importante. O ensino de hoje é a cultura. A cultura. E para a gente começar o versículo chave para isso, abre aí, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler? Pode ser pela RA. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, meus amados, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa aqui, nas cartas aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo ou com este século. O que ele estava querendo dizer? Ele estava falando assim, ó, não se conforme com a cultura desse mundo, não se conforme com a maneira com que esse mundo vive, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Quando fala renovação da mente, não é aqui, é na consciência da sua alma. Lembra que nós tivemos aula de espírito, alma e corpo? Vocês lembram? Lembra que a alma tem a consciência? Quando eu tenho a revelação, quando o Espírito Santo começa a entregar as verdades de Deus, a imprimir as verdades de Deus na consciência da minha alma, a minha mente automaticamente é renovada. Aleluias? Está claro para vocês? Pela renovação da vossa mente. Por que que Deus quer mudar a sua cultura?
Por que Deus quer mudar a sua mentalidade? Tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo disse: você que anda com Deus, você que serve a Deus, você que se diz um discípulo de Jesus, você que se diz um filho de Deus, você não deve se conformar com a mentalidade desse mundo. Percebe que eu não estou falando de religião? Percebe que eu não estou falando assim, eu vou usar uma linguagem que eu não gosto, porque igreja são pessoas, igreja não é lugar, mas tem uma linguagem, né? Eu vou fazer o que a igreja X está falando, o que a igreja Y está falando. Já viu isso? Já viu aquela pessoa que fala assim, olha, eu parei de fazer isso ou aquilo porque a igreja não permite. Já viu isso aí? Quando a pessoa fala isso, ela não entendeu ainda Deus, ela não conheceu Deus na intimidade. Porque quando você conhece Deus, você não faz nada porque o homem disse que você tem que fazer, mas você faz tudo aquilo que faz parte da natureza de Deus, aleluias, e você faz tudo aquilo que é conselho de Deus para você, aleluias. Então, o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, com essa maneira que esse mundo pensa, com essa maneira com que esse mundo se veste, com essa maneira como esse mundo fala, como que esse mundo fala, a linguagem desse mundo. Então Paulo diz, para nós não nos conformarmos com a cultura desse mundo, com a maneira de falar, com a maneira de vestir, com o procedimento desse mundo, a maneira de pensar. Não se conformem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque Deus tem um grande objetivo, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então tem um único objetivo, que você renove a sua mente, que você mude a sua cultura, para que você possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é boa? É a melhor, né? Amém. Bom, dito isso, agora a gente precisa entender o conceito de cultura, ok? Eu não sei se a gente vai terminar hoje, eu acredito que não, porque ela é um pouco longa esse ensino, mas vocês vão aprender coisas incríveis. Aleluias. Quem já pegou um pouquinho desse ensino sabe, né, Verito e Aninha? Primeira coisa, vamos entender o conceito de cultura. O que é cultura, se você quiser anotar? Cultura é um conjunto de crenças que determinam comportamentos, princípios e valores de uma pessoa ou de uma determinada região ou país. Vou repetir. Cultura é um conjunto de crenças que determinam comportamentos, princípios e valores de uma pessoa ou de uma determinada região ou país. Então, o que você precisa entender é que cultura é um conjunto de crenças. O que são crenças? Crença é um conjunto de hábito. E o que são hábitos? Hábito é um conjunto de disciplina, ok? Hábito é um conjunto de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é um conjunto de exercícios que você faz diariamente. Por exemplo, hoje você precisa fazer algum esforço para você acordar pela manhã e escovar os dentes, sim ou não? Porque isso já se tornou um hábito. Quer dizer, tem uns cascão da vida aí que não escova dente, que não faz, meu Deus, tem uns que não, meu pai, aí quer beijar a esposa com um bafo de cebola, quando almoça, escova o dente, fica bonito. Estou brincando, mas quando você acorda, é natural de você fazer a sua higiene pessoal, porque a gente aprendeu desde pequenininho, não foi?
a gente fazer aquele exercício, né? Até que isso se tornou um hábito. E depois se tornou uma crença. Por que crença? Porque agora eu entendo que se eu não fizer minha higiene, isso não vai ser bom para mim, não é isso? Se tornou uma crença. E depois vai se tornar uma cultura, faz parte da minha cultura. Ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando, quando eu falo de cultura, eu lembro da Itália, eu lembro do Japão. Se você vai para a Itália, o que você lembra de comer lá? Massa. E nem se falar de comida, você lembra de massa, não é? Eu já penso assim, ó, lá, 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 tará, tará, não é assim, não tem? Quando você pensa no Japão, o que você pensa? Eu penso em duas coisas, eu não sei você, eu penso no Kung Fu, Karatê, né? É China que é Kung Fu, né? Eu penso no Karatê e eu penso no quê? Comida japonesa, que é horrível, vocês não gostam, né? Só eu que gosto. Comida japonesa. E aí você começa a ver a cultura de cada país. Cada país tem uma cultura, cada país tem uma crença, tem princípios e valores que eles carregam. Por exemplo, tem países que você come o feijão doce. Você come o feijão doce. Você já parou para pensar nisso? E aí quando a gente fala, olha, vamos comer um feijão doce, eu sei que muitos da gente fazem assim, écote. Por quê? E esse écote que você faz, sabe o que é isso? Se chama choque cultural. Choque cultural. Por quê? Porque nós brasileiros estamos acostumados a comer o feijão salgado ou doce? Salgado. A gente está acostumado a comer o quê? A comida do brasileiro, arroz, feijão, bife, batata frita e um ovinho. Fala aí, esse é o melhor, né? Um bifinho acebolado, Jesus amado, oh, vem em mim, Deus. Então, cada lugar tem uma cultura. Cultura é um conjunto de crenças. Quando você vê no casamento, tem um livro que a gente vai escrever, já está pronto já. Um livreto, né? Eu não faço um livro grande, Deus não me deu essa direção. Mas um livretinho que chama Cultura Jardim Deus. Quando sair esse livreto, quem é casado ou quem quer casar, compra esse livro. Além de você abençoar o meu ministério, abençoar a minha vida, você vai estar adquirindo um livreto fantástico. Porque dentro de um relacionamento você precisa entender esses 3 pontos: cultura, jardim e Deus. Cultura, porque o que é casamento? Casamento é a união de 2 pessoas diferentes que estão se unindo para um propósito, para uma jornada juntos. Ok? E essas pessoas diferentes viviam em culturas diferentes. E só de viver culturas diferentes vai dar choque ou não? Vai dar choque. Lá em casa eu lavo a louça de um jeito, a minha esposa lava de outro. Só isso já dá guerra do Golfo. Pô, por que você não fez isso aqui e tal? Ela, não, B, isso aí não... Ela me chama de B. Não, B, isso aí não precisa, vai assim. Então ela fica brava comigo com o meu sistema e eu fico bravo com ela com o sistema dela. E se a gente não entender cultura, dentro do casamento as coisas não andam. Porque cultura é a união de 2 pessoas com culturas completamente diferentes. Ok? Então cultura, quando se fala em cultura, estamos falando aquilo que carregamos de princípios, valores e crenças. Ok? Tá claro para vocês? Terceira coisa, Deus se preocupa com cultura? Deus se importa com cultura? Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26, da RA. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro filho descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Continua. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual
pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vou contextualizar para você. Então Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus cria Eva, sua esposa. Eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E todos nós já sabemos da história de Caim e Abel. Abel era um menino bom, obediente. Caim era um menino meio terrível. E muita inveja, muita raiva. Então aconteceu que eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. Mas a oferta de Abel, do irmão de Caim, agradou a Deus, mas a de Caim não agradou. Então Caim ficou muito bravo com aquilo, e ele ficou tão bravo, tão possesso, que ele acabou matando seu irmão. E quando ele mata seu irmão, os seus pais, Adão e Eva, ficam muito tristes, obviamente. E Caim, ele começa, toda a descendência de Caim, se você ler Gênesis, eles não prosperaram. Toda a descendência de Caim foi para coisa ruim, foi para a tendência de fazer coisas erradas. Então Deus precisava levantar uma outra geração. Então Deus presenteia Adão e sua esposa Eva com um filho chamado Sete. E Sete o número 7 é um símbolo da perfeição. Eu não estou vendendo para você numerologia, mas tem muitas partes na palavra de Deus que Deus se relaciona através de números que são simbólicos, ok? Então, nasce Sete, filho de Adão, filho de Eva. E aí Sete tem um filho chamado Enos. E a palavra de Deus diz que a partir de Enos, o homem começa a cultuar a Deus novamente. Volta lá. Ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A pergunta é: Deus se importa com cultura, sim ou não? Claro que se importa. Porque Deus não ia deixar as coisas no lado de Caim, porque Caim não tinha uma cultura boa. Caim não andou no temor do Senhor. Então Deus falou: eu preciso trabalhar dentro de uma geração que possa chegar até Cristo. Aleluias. Então, agora, quando nasce Enos, o homem começa a invocar o Senhor novamente. Ou seja, agora a partir da descendência de Enos, eles começam a falar: olha, existe um Deus que criou todas as coisas, e bababá, 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 adore a Deus, mesmo o homem não tendo sido nascido de novo. Todos vocês já sabem que depois do pecado de Adão, até a cruz de Cristo, o homem não tem acesso à nova natureza. Está claro para vocês? A gente já sabe, a gente já falou disso. Então, Deus se preocupa com cultura, sim ou não? Se preocupa. Na origem, quando morre Abel, Deus, eu vou dar um presente para eles. Vai vir Sete. Vem Sete, Enos, começa o homem a invocar o nome do Senhor. Ou seja, para ter aquela cultura: olha, existe um Deus que criou todas as coisas, e babá. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Agora, Felipe, você usa King James atualizada, por favor, porque está com mais clareza. Êxodo capítulo 34, versículo 10 ao 17. Eu vou ler aqui. Então disse o Senhor: eis que estabeleço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo no meio do qual estás verá a obra do Senhor, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Continua. Fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os heveus, os jebuseus. Abstente, presta atenção agora, de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam uma cilada.
Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Continua. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convides e comas dos seus sacrifícios, e escolhas esposas para os teus filhos dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Então aqui Deus está dando uma instrução, se eu não me engano é para Moisés aqui, não é? Confere. E ele está falando: Moisés, instrui o meu povo aí. Eu vou fazer uma aliança com você, vai acontecer isso, 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 eu vou abençoar você, eu vou fazer muitas coisas com você, muitas coisas com o meu povo, com o povo de Israel. Mas tem um problema: eu não quero que você se misture com os outros povos. Eu não quero que você se misture com eles. Por que Deus não queria que se misturasse? Porque Deus é um Deus zeloso. Deus não queria que se misturasse para eles não comerem da cultura do outro povo, para eles não beberem, para eles não se influenciarem com a cultura do outro povo, com a cultura daquele povo pagão. O que é um povo pagão, Felipe? No Velho Testamento, o povo de Deus é o povo de Israel. Todo povo que não é o povo de Israel é um povo que vivia em cultura pagã. O que é cultura pagã, Felipe? É uma cultura onde Cristo ou Deus não é o centro. Vou repetir: cultura pagã é onde Cristo ou Deus não é o centro. Como é que é isso na prática? As pessoas acreditam em Deus, mas acreditam em um monte de deuses também. Já viu aquela pessoa que fala assim: Deus está em todas as religiões? Quem já falou isso alguma vez? Eu já falei. Deus está em todas as religiões. Quando uma pessoa verbaliza isso, significa que ela é pagã, que ela vive debaixo de uma cultura pagã. Olha, eu acredito em Deus, mas eu acredito no espiritismo, eu acredito no budismo, eu acredito no não sei o que, e esoterismo, né? Como é que fala lá? Signo, eu sou disso aqui. Eu falei com uma pessoa, ela falou assim: nossa, mas você é de Libra, né? Eu falei: sai daqui, Satanás. Tô brincando, eu não vou ser indelicado, né? Mas quando eu vejo cristãos fazendo isso, eu quero morrer. E aí o Espírito Santo me lembra que eu tenho que ter paciência e esperar o processo na vida de cada um. E aí eu arranco o chicote e guardo. E aí eu vou aprendendo a amar cada vez mais o meu próximo. Aleluias. Então, Deus é um Deus zeloso. Deus não queria nem que o seu povo se relacionasse com as mulheres. Por quê? Lembra que nós falamos de casamento aqui? O que é casamento? União de duas pessoas com culturas diferentes. E Deus falou: o quê? Casa só com o meu povo aí, entre vocês. Não quero que case com mulher de outro lado lá. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem pegando a cultura dos outros. Deus se importa com cultura, sim ou não? Sim. Hoje eu vou fixar isso dentro de você. Você vai entender que Deus se importa com cultura. Deuteronômio capítulo 12, versículo 29 a 32. Eu preciso te dar esses fundamentos bíblicos para você não ser levado por vento de doutrina. Quando chegar alguém para você e falar assim: não é assim, você não tem que sair comendo o que os outros falam. Você tem que ler a palavra. Sabe como é que a igreja funciona no Brasil hoje?
o padre ou o pastor, ele fala assim, ó, faz isso, e sabe o que vocês fazem? Não é assim. Vocês têm que ler Bíblia. Vocês têm que levantar a mão para o céu, que tem um homem na sua frente que tem temor a Deus e está te mostrando as coisas na palavra. E no dia que eu falar algo que estiver fora disso, você pode me chamar no canto e mostrar para mim, pastor, o que está acontecendo? Me mostra aqui, eu não estou entendendo. Isso é o mínimo que todo cristão deveria fazer. Aleluias. Porque nós estamos trabalhando para o amadurecimento da igreja. Aleluias. Nós estamos trabalhando para que a igreja seja uma igreja saudável. Aleluias. Deuteronômio capítulo 12, 29. Vamos lá. E 30. Quando o Senhor, o teu Deus, tiver eliminado da sua presença as nações pagãs, olha o que nós falamos, que estás a ponto de invadir e expulsar, e as estiveres conquistado, e habitares em suas terras, fica atento ao teu próprio, olha Deus, fica atento com o teu comportamento, cara, não te deixe seduzir, não vá seguir os deuses deles, daquele povo, delas, ponderando, como essas nações servem aos seus deuses. Que interessante, vou fazer o mesmo. É assim que você faz. Eu sei. Nossa, que legal aquela religião, né? Nossa, ele vai lá e senta. Nossa, é bonito, fica legal no Instagram. Vou adotar para mim. Eu sei que muitos pensam assim. Ai, que paz. Eu tô zen hoje. Eu tô zen. Aleluia. Segura eu, Deus. Então, queridos, ouvindo o que vocês ouviram o texto, Deus se preocupa com cultura? Claro que se preocupa. Olha o que ele falou: quando você estiver tirando, eliminando esses povos, cuidado com o seu comportamento, observe o seu comportamento. Queridos, quando a gente fala de cultura, a gente está falando, sabe do que? De mentalidade. Nós estamos falando, sabe do que? De linguagem. Lembra que nós falamos disso? Nós estamos falando de amizade. Qual é a amizade que você está tendo? Qual é a música que você está ouvindo? Oh, mas o pastor Felipe, ele tá pregando para mim usos e costumes. Não! Eu não estou te dando religião. Eu estou te dando a verdade. Então, o que vocês precisam entender? O que você está ouvindo? Você está cuidando do seu comportamento? Ou você está fazendo... Você percebe que eu não estou te dando um checkmate. Você não pode isso. Eu não estou fazendo... Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu não estou mandando você. Você é livre. Faz o que você quiser. Agora eu te falo, a música que você está ouvindo te edifica? Se eu ouvir sertanejão, sexta-feira é o dia da cachaça. Não vem que não tem. Não tem as músicas de sexta? Uhul! Se eu ouvir funk, a gente já sabe com as moças o que acontece, né? As vestes dela, não muda as vestes? Muda, né? Tudo tchutchuca. E os meninos? Mano, né? Então, o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Qual é o ambiente que você está indo? Aí eles vêm com aquele papinho, mas Jesus ele estava em todos os lugares. Claro que estava, para dar com o reino, gente. Você está dando o reino lá? Ou você está buscando uma gatinha ou um gatinho? Duvido que você está dando o reino lá. Jesus ia lá para resgatar o perdido. Pastor, eu estou indo lá, eu vou na balada lá para resgatar o perdido. Tá, sim, aqui para você que você está indo resgatar o perdido. Tem que saber guiar, não. Agora aqui, faz conta. Jesus ia estar numa balada? Você percebe que eu não estou falando para você? Você faz o que você quiser. Mas eu estou te ensinando cultura. Jesus veio estabelecer a cultura do reino.
Jesus veio estabelecer o quê? Os princípios e valores do reino. Você está entendendo? Você é livre, eu não vou te obrigar a nada, porque quem faz o querer e o realizar em você é o Espírito Santo, ok? Mas eu não posso, como um pregador e ministro do Evangelho, ser omisso e não te mostrar a palavra, porque eu sou uma placa, porque naquele grande dia Deus vai falar assim, você não apontou o meu caminho correto, entendeu? Você sabe por que muitos cristãos não funcionam a vida deles? Porque eles querem viver uma vida com Deus e uma vida no mundo. Não vos conformeis com este. Está aceso aqui? Está aceso? Não vos conformeis com este mundo. Mas você quer ficar com o pé na mentalidade desse século e com o pé na mentalidade de Deus. E aí sabe o que acontece? A sua vida não é quente e nem fria. E a Bíblia fala que quem é morno, ele vomita. Então Deus, ele é zeloso por cultura. Abra aí, Felipe, por gentileza. Deuteronômio capítulo 12, versículo 4. Deuteronômio 12, 4. Anotem aí para depois vocês leem. Vós, contudo, não adorareis ao Senhor vosso Deus do mesmo modo como eles cultuam os seus deuses. Olha só, a maneira de cultuar a Deus é totalmente diferente do que o mundo cultua. Por isso que Deus se importa com cultura. Deus, a ideia de Deus ter enviado Jesus era restaurar em você a cultura do reino. Aleluias. Vamos para o Novo Testamento? Felipe, você me deu o fundamento no Velho, agora eu quero no Novo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Pode deixar na RA. Daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João capítulo 17. João 17, do versículo 14 ao 18. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo, presta atenção, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Ele está falando assim, Senhor, eu dei a sua palavra para aqueles que o Senhor colocou na minha mão, eu dei as tuas verdades, e o mundo, amor, odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Primeiro versículo, pode deixar aí, Felipe. Primeiro versículo, olha, eis que é chegado o reino dos céus. Jesus veio, arrependei-vos, eis que é chegado o reino dos céus. Jesus veio trazer o que? A cultura do reino. Ele veio estabelecer a cultura do reino, aquilo que se havia perdido lá no Éden. E depois a gente vê aqui Jesus, o Filho de Deus, relatando ao Pai, e ele fala, Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eu tenho dado a tua palavra, eu tenho dado para eles a tua verdade. Eu quero um dia estar diante de Deus e falar, Senhor, aqueles que o Senhor confiou na minha mão, eu dei para eles a tua palavra. E aí ele falou aqui, e o mundo os... Sabe o que eu aprendo aqui? Se você está sendo uma pessoa que o mundo está gostando de você não está vivendo com Deus, não. O mundo vai precisar te odiar. Sério? Queridos, faz 5, 6 dias que os ataques de Satanás sobre a minha vida assim triplicaram. Blum. Por quê? Porque eu sei que eu estou entrando numa nova esfera. O ministério está crescendo, responsabilidade nova, e eu sei que agora os ataques vão ser mais duros, mais severos. E ai de mim se eu não entrar num lugar em Deus de santidade, de santificação, porque o diabo não brinca de ser diabo. E isso eu falo com qualquer um que queira mergulhar em Deus. E não precisa ter medo do diabo, o diabo não toca em você. Você só precisa entender que o diabo não brinca de ser diabo. O crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E o diabo, ele quer arrebentar você, ele quer acabar com você, para você nunca mais voltar. Então, Jesus falou, o mundo os odiou.
Sabe por quê? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Uma vez uma velhinha no Rio de Janeiro, isso é um assunto antigo, ela saindo, ela foi no culto, saindo lá do cultinho dela, e aí começa a chover, ela no Rio de Janeiro, guarda-chuva, desce do ônibus, aí vem um pessoal e para assaltar, ela, assalto e tal, ela ficou calma, falou assim, pode fazer o que vocês quiserem, eu não sou desse mundo. Eles saíram correndo. Falou, o que essa mulher tá louca, o que é isso aí, assombração, sei lá. Os ladrões saíram correndo. Querido, eu não sou desse mundo, desculpa. Você quer andar com Deus? Quem quer andar com Deus aqui, de verdade? Então desculpa, querido, você não é desse mundo também. Esse mundo não te pertence, a cultura desse mundo não te pertence. Felipe, então quer dizer que eu não posso ir no shopping? Calma aí, ser cristão não é ser chato, pelo amor de Deus. Ser cristão não significa que eu não posso ir no cinema com a minha esposa, com a minha namorada, com os meus amigos, mas significa que eu vou assistir algo que não seja também improdutivo para mim. Não quer dizer que eu não possa ir no shopping, no restaurante, passear. Que isso? Gente, você está conversando com o pastor mais bagunceiro que tem. Eu amo festa. Eu amo gente feliz. Porque quando se fala do povo de Deus, tem que ter festa. Aleluias. Agora eu estou falando assim, ó. Não viver nesse mundo, entender que você não é desse mundo, é você saber fazer uma triagem na sua vida, aquilo que você está se alimentando. Qual é o tipo de roupa que você está se vestindo? Nossa, Felipe, agora você está pregando usos e costumes? Claro que não, querido, eu não quero que você coloque um terno e gravata e fique até aqui e fale aleluia. Não. Mas eu estou dizendo que um homem de Deus cheio do Espírito, ele sabe se vestir corretamente. E uma mulher cheia do Espírito sabe se vestir corretamente. Você percebe? Eu não quero impor nada, mas a gente precisa viver debaixo da cultura do reino, você está entendendo? Uma mulher cheia do Espírito, ela sabe se vestir. Uma mulher cheia do Espírito, ela sabe conversar. Uma mulher cheia do Espírito, ela não é barraqueira. Um homem cheio do Espírito, ele não é barraqueiro. Ele vai saber conversar. Abre comigo aí. Atos, agora é fantástico, hein? Atos capítulo 19. King James, Felipe. Atualizada. Atos 19, versículo 18 a 20. Queridos, nós estamos em rumo à santificação todos os dias. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, amém? Não existe ninguém perfeito aqui, amém? Agora Deus, Ele está olhando para os nossos corações nesse exato momento. Ele sabe quem quer e quem não quer, está entendendo? Você não precisa fazer força, nós já falamos sobre isso. Você só precisa se entregar ao Espírito Santo. Quando você fala que você quer e você não se entrega ao Espírito Santo, você comunica para Deus que você quer ou não? Ou não quer? O que você comunica? Que não quer. Porque o seu procedimento vai comunicar a Deus aquilo que realmente está dentro de você. Amém? Olha o que diz aqui, lá em Atos. Eles começaram a... Quem não leu Atos? Atos é um livro onde nasce a igreja, onde tem o nascimento da igreja, onde tem as expedições missionárias, onde os apóstolos começam a pregar e difundir o evangelho na terra. E aqui nesse cenário, eles começaram a pregar o evangelho e muitas pessoas começaram a aceitar Jesus. Vamos ver o que aconteceu? Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Continua. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, olha o ocultismo aí, ó. Muitos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Meu Deus! Sabe o que eu aprendo aqui? Quando você se entrega para Jesus de verdade,
você deixa Ele tocar em você. E quando Deus te toca, Deus toca na sua cultura. Aleluia! Quando eles tiveram uma experiência com Jesus, imediatamente eles pegaram aqueles livros que não se identificavam com a natureza de Deus e começaram a queimar. A ponto de ser, quanto valor? 50 mil moedas de prata, é isso? Meu Deus, será que valia muito dinheiro aquilo lá? Bastante, hein? Já viu aquela pessoa que ela se converte, aí ela vê umas práticas lá que não era para fazer, aí sabe o que ela faz? Ai, vamos vender, ou vamos dar para fulano. Você está louco? Se não serviu para você, vai servir para o próximo. Joga fora, quebra, sei lá, some com aquilo ali. Mas olha o que? O poder da presença de Deus, o poder do novo nascimento, o poder da nova natureza, o poder da nova cultura celestial no homem. Quando Deus toca um homem verdadeiramente, acontece transformação, a ponto do homem se despir, se desvencilhar das culturas que não é de Deus. Então não tem como eu falar que eu estou andando com Deus de verdade e eu estou vivendo no mundo. Você nunca vai ver eu obrigando você a nada, você nunca vai ver eu te julgar, te machucar, nunca. Sabe por quê? Eu entendo de quem é a obra, mas eu preciso dizer para você, se as coisas não mudaram no seu coração ainda, se você ainda tem desejo de escutar alguma musiquinha mundana, se você tem desejo do carnaval ainda, você sabe o que significa carnaval? Festa da carne. Sabe onde é que acontece o primeiro carnaval? Quando Moisés ficou lá no monte demorando, e aí o pessoal falou, olha, ele não vai vir não, vamos fazer um bezerro de ouro, e aí começaram a beber, pá, é o primeiro carnaval, festa da carne. Você está entendendo? Você percebe que eu não estou falando de religião? Percebe que eu não estou falando de dogmas de homens? A pergunta é, Deus endossa o carnaval? Sim ou não? Deus endossa a bebedeira? Sim ou não? Uma pessoa que bebe e vai cheirar cocaína, você acha que é bom a bebida para ela? Julga para mim essa causa. Uma pessoa que bebe e começa a falar besteira, começa a dar em cima dos outros, começa a brigar, você acha que a bebida é boa para ela? Claro que não. As músicas que te induzem à prostituição, as músicas que te induzem à pornografia, as músicas que te induzem a você ser um ladrão, a um fora da lei. E aí os caras gostam de escutar aquelas músicas e trap, com um monte de letra ridícula. Felipe, mas o mundo vai te odiar sim, não tem problema. Porque Jesus disse, eu não sou do mundo. Jesus disse, eles não são do mundo, aqueles que o Senhor me deu. E se você quer andar com Jesus, querido, você precisa entender que o mundo não te pertence mais. Que a cultura desse mundo, a mentalidade desse mundo não pertence mais a você. Eu não estou falando isso para você sair daqui triste e condenado. Eu só estou balizando você, entende? Eu vou lá no pastor para ele orar para mim, e aí depois no outro dia eu estou na macumba. Eu estou lá pedindo para o pastor, para o homem de Deus me dar uma palavra, e aí no outro dia eu estou no espiritismo. Eu estou na cartomante. Querido, desculpa, você está vivendo uma vida pagã. Fora quando você vem para Cristo, você quer trazer a cultura pagã no reino. E aí você vê um profeta, geralmente é os profetas, né, que Deus dá muita visão para eles, Deus dá muita revelação para eles. E aí sabe o que você faz? Eu vou lá no profeta para ele me revelar, para ele fazer uma oração. Você faz o que você fazia no mundo você ia atrás de guru, e agora você vai atrás de um guru espiritual. Isso é errado.
Isso é errado. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 12. Tem pessoas que chegaram para mim, que elas vieram de um jeito e depois falaram assim: pastor, deixa eu te contar. Nossa, eu me vesti assim, agora eu estou me vestindo diferente. Você acredita que algo me incomodou? Aí eu falo para a pessoa assim: e você percebe uma coisa? Eu falei alguma coisa para você fazer? Eu falo: não. Eu falei: tá vendo? Quem fez a obra em você? O Espírito Santo. Entende? Eu não vou te machucar, queridos, mas o que eu tô fazendo aqui para você é mostrando para você assim: olha, é para você entender o porquê que às vezes as coisas não acontecem em Deus. Está entendendo? Porque para você acessar Deus, guarda uma coisa: Deus se identifica com a verdade que você vive. Está entendendo? Vou repetir: Deus se identifica com a verdade que você vive. O que é a verdade? A palavra, correto? Se você tem procedimentos de acordo com a palavra, você está tendo procedimentos de acordo com a natureza dele, correto? Então Deus, do seu alto trono, ele se identifica com aquele procedimento. Está entendendo? Por que muitos, eu vou usar uma linguagem religiosa, buscam a Deus, buscam, mas não chegam em lugar algum? Porque eles estão querendo buscar a Deus, mas viver de qualquer jeito. Está entendendo? Eles querem fazer assim: Deus, eu estou vindo lá, ó, eu estou dando aqui minha oferta, glória a Deus, cumpri o meu, ó, piquei cartão, e agora o Senhor me abençoa. E não é assim. Você não vai ser abençoado nunca assim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 12. Vós, porém, ó, não é eu só não, tá? Vocês. Vós, porém, amados, sois raça eleita, sacerdócio real, nação, sabe o que é santa? Separada. Repete comigo: eu sou separado. Eu sou separado por Deus. Casa caiu. Quer andar com Deus? Viva separado. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do mundo. É isso? Você aceitou Jesus, você se tornou propriedade exclusiva de quem? É do pastor Felipe, né? É do padre. Você agora tem um dono: Cristo Jesus. Amém? Você é propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Com qual objetivo que você é propriedade exclusiva de Deus? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não preciso nem ler isso aqui, né? Você já entendeu. 1 João capítulo 2, versículo 15. E nós vamos encerrar hoje essa primeira parte. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai está ou não está nele? A pergunta que não se quer calar: o que você está amando mais? Esse mundo ou o Senhor? O que você está amando mais? A cultura desse mundo que Ele está te oferecendo ou os conselhos de Deus? Lembra que eu falo para vocês algo que quando Deus me ensinou assim, isso mexeu muito dentro de mim. A palavra de Deus não é um livro de ordenanças. A palavra de Deus é apenas um livro de conselho que um pai deixou para um filho e foi viajar. Então o pai chega para o filho e fala: filho, o pai vai viajar, o pai vai demorar um pouquinho, e o pai vai deixar um livro de conselhos para você. Então, enquanto você viver aqui nessa terra, enquanto o pai não volta, se você ouvir os conselhos que o pai deixou para você, você vai viver muito bem. Quando eu ouço isso, meu coração quebra. A palavra de Deus é um livro de conselhos. O que você está amando mais? O conselho deste mundo ou os conselhos do Senhor?
Antes de eu vir para cá, eu estava com o pai, meu Deus, eu estava me derramando com ele. Porque às vezes a gente começa a pregar a palavra de Deus, a gente serve gente todo dia, e a gente às vezes perde aquela qualidade de vida que a gente tinha com o Senhor. E eu estava lá em casa, lá com alguns minutinhos ali, uns 40 minutos, eu fiquei ali orando. Eu falei, Senhor, eu amo a Tua palavra. A Bíblia fala que feliz é o homem que ouve os seus estatutos. Feliz é o homem. Recentemente eu servi uma pessoa que tudo que ela tinha só apenas era dinheiro, mas ela não tinha mais nada. E eu falei, falei, se Jesus estivesse na sua frente hoje, o que você pediria? Essa pessoa falou para mim, eu queria ser feliz. E a Bíblia diz lá em Salmo 119, não precisa abrir, Felipe, deixa lá. Fala que feliz é o homem que ama, que ouve os estatutos do Senhor. Qual é a cultura que nós estamos vivendo? Ser cristão não é ser uma pessoa chata. A vida cristã não é uma vida chata, é uma vida boa, é uma vida saudável. É onde eu vou poder passear, estar com os meus irmãos, ter confraternização, ter comunhão, passear, ir para shopping, jogar futebol, curtir. Tem gente que acha que o adolescente cristão, ele tem que ser um adulto. Não, as crianças têm que viver as fases dela. A criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente, o jovem tem que ser jovem, mas sempre com um balizamento eterno por detrás dele. Você acha que aqui, querido, isso aqui vai crescer? Pode anotar aí, isso aqui vai explodir, e vai ter um monte de jovens, e vai ter um monte de jovem bonito, eles vão olhar, e olhou para a menininha, e vai. Você acha que não vai ter aquela... olhou, querer namorar? E aí a gente vai falar, não, aleluias, não é assim, Satanás. Vai ter um filho. Falar é fácil. Quando meu filho não vai ser assim. Vai ter um filho, cara. Vai ter uma filha. Meu filho só vai ler Bíblia. Vai nessa onda. O que fala isso vai ser o filho que mais vai para o pecado. Estou te falando. Queridos, eu vivi no meio da religião. A religião, ela é opressora. E a opressão gera uma repulsão. Eu lembro que quando eu não queria ir para o culto, eu era novo, minha mãe ia lá para a escolinha dominical, fui criado numa comunidade maravilhosa batista. E aí eu falava assim, eu já estava adolescente, eu falei, não, eu não quero, eu quero ficar em casa. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai desligava, pegava na caixa de força lá, plum. Se ele não vai assistir televisão, e se ele for tomar banho, é banho gelado. O que você acha? Qual foi o sentimento que você acha que eu tive de igreja, de Cristo? Coisa boa ou coisa ruim? Eu não queria nem saber de crente, cara. Eu falava, ser cristão é ser chato. Mas depois que eu entendi o Evangelho, depois que eu conheci o Senhor, querido, a coisa mais gostosa é andar debaixo dos conselhos de Deus. Sabe o que é legal, cara? Você não precisa mais, quando uma pessoa te xingar, você não precisa mais devolver para ela isso. Quando uma pessoa te defraudar, você não precisa dar o troco para ela. Quando você vive em Deus, dentro de relacionamentos, você não vive adultérios. Aleluia. Felipe, mas tem alguns adultérios no meio de homens de Deus? Claro que tem, querido. Tem por duas coisas. Primeiro, porque o homem tem uma carne. E se ele não trabalhar nela, o bicho vai pegar para todos. E segundo, querido, você acha mesmo que quando você começa a tocar no inferno, você acha que o diabo vai ficar feliz? Ele vai vir com ataques. Recentemente, agora, na internet, tem um menino de uma determinada comunidade, vice-pastor
pastor lá com o presidente, caiu em adultério e está todo mundo metendo pau no rapaz. Você não tem que meter o pau no rapaz. Guarda uma coisa, querido, e esse menino é um homem de Deus, e eu não estou passando pano para o que ele fez, mas eu estou dizendo, o diabo não brinca de ser diabo. Quando você nasceu de novo, quando o Léo caiu nas águas recentemente, sabe o que acontece? Naquele exato momento em que o Léo se batizou, o inferno falou assim, ó, mais um na minha lista, e agora eu vou encher o saco desse cara, até ele sair dali. Não é do ministério alguém que ama você não, é sair, sabe de onde? Do reino. Isso é para todos, isso é para todos. Mas nós precisamos entender que a nossa vida não é mais uma vida desse mundo. Querido, a vida desse mundo é uma vida de aparência, mas ela não te dá a paz, ela não te dá a verdadeira alegria, ela não te dá a verdadeira justiça. Então a gente tem que fazer conta como é que está a nossa vida. Felipe, as coisas não estão acontecendo. Cara, como é que eu estou vivendo? Debaixo da cultura do reino ou debaixo de uma cultura pagã? Eu estou vivendo no mundo ou eu estou vivendo com o Senhor? Querido, eu não estou te pressionando, pelo amor de Deus, eu só estou te informando. Você faz da sua vida o que você quiser. Se o meu filho de 8 anos, eu não obrigo ele a nada, eu falo, Bernardo, vamos orar? Ele fala, não. Eu falo, tá bom, então você só fica quietinho. Sabe por quê? Porque eu preciso vender uma ideia para ele de um Deus que não fica constrangendo ele. Eu preciso vender uma ideia de um Deus que aceita uma adoração voluntária. Eu nunca vou obrigar ninguém a nada. Quando você vê as pessoas, você tem, sai correndo desse cara. Você nunca vai ver eu fazendo isso com você. Você vai ver eu te orientando. Agora, o que você vai fazer da sua vida é você e Deus. Quantas pessoas estão vivendo sexo antes do casamento? Ô pastor, mas como é que você vai aguentar? Querido, desculpa. Eu adoraria aplaudir você, eu adoraria falar, é de Deus, mas não é de Deus. O apóstolo Paulo falou, se for para se abrasar, então que case. Felipe, mas eu quero continuar. Você é livre. Segundo meu pai na fé, ele falava assim, sexo antes do casamento, abre uma ferida no espírito violenta da pessoa. Valeu hoje. Queridos, quantos vão viver debaixo da cultura do Senhor? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado, Jesus, por nos ensinar um pouco mais por meio do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, nos guia para a cultura do reino. Espírito Santo, faz em nós o que nenhum homem pode fazer. Continue fazendo em nós o que nenhum homem pode fazer. Senhor, nós temos falhas, nós reconhecemos as nossas fraquezas diante de Ti, mas nós também declaramos aqui, nós confessamos aqui que nós queremos andar contigo. Nós confessamos que nós queremos viver nesta terra de modo digno do Senhor. Nós queremos viver na Tua santidade, nós queremos ser, Senhor, como a Tua palavra diz, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva de Deus. Nós queremos, Senhor, Te agradar. Então, Senhor, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor, quando nós orarmos no Espírito Santo, quando nós meditarmos na palavra, por favor, venha em nós e faça em nós o que nenhum homem pode fazer. Eu Te agradeço, Senhor, pela transformação que o Senhor está fazendo em cada um aqui. Eu profetizo que eles darão muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. Eu profetizo que eles darão muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. Eu profetizo que eles darão muitos frutos,
muitos frutos, aleluias, muitos frutos, eu profetizo, muitos frutos, aleluias, muitos frutos, eu profetizo, Senhor, aleluias, muitos frutos, eles vão dar muitos frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu te agradeço, eu profetizo, Senhor, graças te dou porque sempre me ouves, graças te dou porque sempre me ouves, graças te dou porque sempre me ouves. Oh Jesus, oh Senhor, eles vão ser cheios do teu Espírito, aleluias, eles vão ser cheios do teu Espírito, eles vão ser cheios de poder, jovens que vão influenciar jovens na terra, jovens que vão influenciar, jovens que vão correr para as praças, e eles, sem saber como, vão influenciar centenas e centenas de outros jovens. Um avivamento nesta cidade, um avivamento nesta região, um avivamento neste país, um avivamento nesta terra. Eu profetizo como ministro do teu evangelho, que aqueles que o Senhor confiou em mim, eles vão ser cartas vivas no planeta, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu profetizo que aqueles que estão ouvindo agora pela internet essa mensagem, eu profetizo que eles vão ser cartas vivas no planeta, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, vão ser cheios do Espírito. Eu te dou toda a glória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém, amém.